Bom, boa tarde, pessoal. Uau, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de IEST 01, tá bom? Pessoal, rapidinho, só para vocês terem uma ideia, falar um pouquinho quem sou eu aqui, né? Só sem muitas delongas. Eu sou ex-aluno aqui da EFEI, tá? Eu formei em 82, já faz tempo pra caramba, eu sou do tempo que os dinossauros caminhavam pela Terra, né? Eu comecei junto com os microcontroladores aí, né? Trabalhando na época com 68 mil aí na Unifei, os 8080 da vida, né? Aí foi bem no início mesmo, né? Eu entrei na universidade em 78, já vinha no curso técnico no José dos Campos. Eu tinha muito contato com o pessoal do ITA lá, e a gente realmente era bem o início da eletrônica digital nos anos 70, e depois a eletrônica, os microcontroladores aí no começo dos anos 80, né? Fiquei como professor na EFEI um tempo, acabei voltando para São José dos Campos, lá eu dei bastante curso para o pessoal da Embraer, da Panasonic, e na época a gente fazia cursos de eletrônica digital e cursos de atualização de microcontroladores, porque o pessoal, em geral, por exemplo, pegava os engenheiros da Embraer, por exemplo, que tinham estudado, feito engenharia, não conheciam. Então, eu dava aula de programação com 8085, Z80, aquele tipo de coisa, né? Depois fiquei vários anos, saí de um centro de pesquisa em São dos Campos, do CDT, depois eu fui para a Vibraz Aeroespacial, trabalhei na área de defesa, trabalhei com hardware, com software, com transferência de tecnologia com empresas da Suíça e da Alemanha, né? Depois eu acabei devagarinho fui para São Paulo, trabalhei em várias empresas de tecnologia, né? CID Informática, AT&T, etc. E eu acabei, Compaq, né? Na época agora HP, né? E eu acabei sempre na área de tecnologia, mas eu acabei migrando para uma área mais de administrativo. Fui vice-presidente da América Latina, de uma empresa de tecnologia, mas sempre vamos dizer assim, sair um pouco da parte do hardcore técnico, né? E há uns 5, 6 anos para cá, aí eu comecei a migrar de novo, voltei para a universidade, fiz uma mestrado em ciência dos dados, né, em data science, e comecei a escrever sobre eletrônica e também me envolvi bastante com a parte desse cruzamento da eletrônica com inteligência artificial, né? E aí o pessoal da Unifei como que era a minha ex-escola, me convidaram para dar algumas palestras para os alunos e acabaram me convidando para participar de bancas, e no fim a gente acabou, como o pessoal de Harvard tinha feito o primeiro curso, lá no caso para graduandos, né, o pessoal que já estava no mestrado, com o que a gente chamava de TINML, que há 2 anos atrás era bem uma novidade, né? Você trazer machine learning, né? Trazer inteligência artificial para dentro, né? De sistemas embarcados para pequenos controladores, microcontroladores. Então a gente comecei a trabalhar com o pessoal e a gente começou, então, teve a ideia de pegar o curso que estava de Harvard e trazer ele para a Unifei. E a gente foi a primeira escola aí da América Latina, né? Depois de Harvard, nos Estados Unidos, mas a América Latina foi a primeira. Agora temos um na Colômbia, também na Universidade da Colômbia, em Cali. Mas, assim, é um curso muito novo, então vocês são pioneiros. Então, também tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que vocês estão iniciando uma coisa muito nova. O lado ruim é que a gente tem que mesclar uma série de coisas, né? E essa é uma mescla aí em várias áreas, né? E eu estou muito voltado, pessoal, para essa área. Eu sou co-chair do TNML 4D, que é uma ideia de pegar essa tecnologia ou esse ensino do machine learning embarcado, né? E jogar isso daí e levar isso principalmente para os países de desenvolvimento, América Latina, onde eu sou responsável, África e Ásia, tá bom? E é legal porque vocês vão participar de vários seminários, workshops que a gente vai programar. Legal. Bacana, mas comecei a falar muito o que é de TNML. Eu vou começar, na verdade eu quero começar dando uma geral para vocês em alguns termos, né? Primeiro, o que é o TNML? Né? Legal. Quando eu falo TNML, TIN de pequeno, né? ML, abreviação em inglês de Machine Learning, né? Ou aprendizado de máquinas, né? Essa é uma área, o TNML, a gente pode dizer que é a área que está mais crescendo dentro do Machine Learning, que, por sua vez, né? O que é? Essa área é uma interface, né? Uma mistura muito legal de algoritmos de hardware e software. A gente estava comentando um pouquinho antes do começo da aula, o Vitor estava me perguntando, puxa, mas como é que eu consigo, né, imagina, pegar um negocinho desse aqui hoje em dia, ó, isso aqui, ó, né, que ó, é um microcontrolador poderoso aqui, a CPU dele é um Cortex M4, né, da CID, né, por exemplo, que é equivalente ao mesmo que eu tenho, que a gente tem no Arduino, né,
O Arduino é esse que vocês têm no kit, que vocês vão trabalhar no curso, né? O processador é o mesmo aqui. E aqui dentro também tenho um microfone e acelerômetro, por exemplo. Mas o importante, eu consigo pegar a CPU que está aqui dentro, né? O NPU que está aqui dentro, a memória que eu tenho aí, né? Tem lá 500K de memória, e colocar aqui dentro modelos de 50, 100 kilobytes. E um modelo de 50 a 100 kilobytes, na verdade, esse modelo, no fundo, é um algoritmo, né? Um algoritmo matemático, que eu consigo fazer, classificar imagens, sons, vibrações, etc. Quer dizer, fazer realmente aplicar esse negócio. Então, e para isso a gente vai ter software especial, quer dizer, a gente vai trabalhar com software especial, algoritmos especiais e dentro de, em princípio, hardwares normais, né? Mas que hoje em dia, cada vez mais, a gente já começa a ver também hardwares, né, microcontroladores com processadores neuronais dentro dele também, quer dizer, também hardware especial. Mas o nosso curso, a gente vai pegar o hardware normal, microcontroladores, e o que vamos fazer é aprender como fazer para fazer algoritmos especiais e softwares, ou, né, frameworks especiais, para fazer esse negócio funcionar tudo junto aí, tá bom? Qual que é a ideia da gente? A minha ideia é, legal, se isso aqui dentro eu tenho um microfone, o que eu quero fazer é pegar um sinal desse microfone digital que está aqui dentro, né, desse dispositivo, capturar esse sinal, né, é um sinal ruidoso no tempo, fazer um tratamento desse sinal e conseguir, né, fazer o quê? Extrair dele, por exemplo, o entendimento. Que palavra eu estou falando? Estou falando Alexa aqui, por exemplo, né? Estou querendo que ele acorde uma coisa maior quando eu falar uma palavra específica, Alexa. Já viram que é exatamente o que acontece quando você tem uma Alexa. Quer dizer, eu faço um processamento de áudio, né, dentro de um negocinho desse, quer dizer, dentro do próprio sensor, certo? E qual a outra característica importante do TinyML? Eu estou falando, é óbvio que se eu estou mexendo com isso aqui, eu estou falando de extremo baixo consumo. Mas o que é baixo consumo? Por que me interessa ter baixo consumo? Só para mim gastar menos energia? Não, na verdade não. É que eu quero que isso aqui esteja sempre ligado. Quando vocês pegam o teu celular aqui, né? E o celular, você, por exemplo, chame Ei Siri no celular, e o celular ele te atende, ou quando você chama uma Alexa, o que, na verdade, a tua Alexa está parada, ela está dormindo. Mas dentro dela tem um processadorzinho pequenininho, que é o TinyML, que está sempre o quê? Sempre funcionando, sempre ouvindo o som que está ao redor, né, ao seu redor, né, ao redor dele. Você está falando um monte de coisa, mas a hora que você falar uma palavra específica, esse vai dar um trigger e ele vai fazer determinada coisa, determinada função que você programou ele para fazer. Na verdade, ele vai dar um sinal, e aí um outro processador com uma outra função vai fazer outra coisa, vai ligar LED, vai ligar um rádio, vai ligar o Wi-Fi, vai comunicar com a nuvem, blá, blá, blá. Aí eu vou gastar muita energia. Mas a energia que eu fiz só para ficar ouvindo e separar uma palavrinha é que é o importante. Esse é o TinyML. Quer dizer, eu estou fazendo machine learning na ponta, dentro do sensor, com a característica que ele está sempre ligado, tá? Então, quer dizer, quando eu falo que sempre ligado, é porque eu quero dizer, então, em termos de energia, que eu posso fazer esse cara operar com uma bateria, por exemplo. Então, eu posso fazer depois nós vamos falar um pouquinho de exemplos de aplicações, que eu posso fazer uma aplicação e deixar ela numa floresta, por exemplo, capturando informações de ambiente ou de animais, etc., com uma bateria que pode durar anos. Essa é a grande vantagem. Então, o TinyML é essa coisa toda. Bom, mas então é uma parte especial do machine learning que funciona dentro do sensor, com bateria que está sempre ligado. Perfeito, é mais ou menos isso. Tá bom, mas o que é machine learning? Porque uma hora a gente fala em machine learning, outra hora eu falo em inteligência artificial. Na verdade, a gente está tudo interligado, tá? De uma maneira bem simplista, inteligência artificial é fazer qualquer coisa, ou qualquer programa, qualquer coisa qualquer técnica que você use num computador que tente, vamos assim, emular a maneira que um humano, a maneira que nós fazemos, então a maneira que nós enxergamos, a maneira que nós falamos, a maneira que nós agimos ou reagimos. Isso é inteligência artificial de uma maneira geral. Inteligência artificial é uma coisa que vem desde lá dos anos 50, se trabalha forte com inteligência artificial, já tivemos épocas que isso foi muito badalado, épocas que entramos no que a gente chama de inverno da inteligência artificial, porque eu tinha técnicas, tinha algoritmos, tinha coisas desenvolvidas, mas a tecnologia não acompanhava o suficiente. Mas o importante é,
um subproduto dessa inteligência artificial, uma parte dela é o machine learning. Então, nem tudo que é inteligência artificial é machine learning, mas tudo que é machine learning é inteligência artificial, de uma maneira geral. Tá? E machine learning, na verdade, é a habilidade que eu crio, que eu desenvolvo para que o meu dispositivo aprenda, um algoritmo aprenda. Então, eu vou enfiar vou mandar um monte de informação para ele e ele começa a aprender. Eu começo a mandar um monte de informação para dizer para ele, olha, olha, essa aqui é a palavra Alexa. Ó, Alexa, Alexa, eu falo Alexa, minha esposa fala Alexa, um monte de crianças fala, milhões de pessoas. Eu vou capturando e vou jogando essa informação e faço com que ele aprenda quando é que ele ouve a Alexa e a reagir com isso. Quer dizer, na verdade, eu estou ensinando, né, eu vou ensinar um algoritmo a tomar uma atitude. Isso é machine learning. E deep learning é, vamos dizer assim, um tipo de machine learning quando eu uso, o algoritmo que eu uso é rede neuronal, que inclusive é o que a gente vai usar nesse curso, no nosso curso. Então, nosso curso, na verdade, a gente usa na maioria das vezes, a gente usa um algoritmo de machine learning, que é o deep learning. Por quê? Porque eu uso rede neural. Nós vamos falar um pouquinho mais em detalhe nisso, tá bom? Então é isso, tá? De maneira geral, machine learning, é muito comum de falar machine learning ou inteligência artificial, tá certo? Lembrando que um é subconjunto do outro. E o deep learning, então, que é o que a gente vai usar, vamos usar mais especificamente, é onde usa redes neurais. Mas quando eu falo, estou usando machine learning, beleza, porque se é rede neural, ele é um deep learning e ele também é machine learning. Estou vendo bem simplista essas explicações, mas só para vocês terem uma ideia geral. Tá legal? Falando em nomenclatura, né, também vocês vão ouvir falar muito em Edge AI ou Edge ML. Edge AI ou Edge ML, você já tem uma ideia, então, porque acabei de explicar. O Edge tem muito a ver com Edge Computing, né, computação na borda. Né? Hoje em dia é muito comum você ver a computação, né, sistemas de computador conectados na nuvem. Né? O IoT vai lá, captura dados, né, e leva para a nuvem, certo? E processo na nuvem, ok? Mas em muitos casos o que eu faço? Eu pego um modelo desse, trago de novo para a borda e rodo ele na borda. Quando você pega a tua máquina fotográfica e ela enquadra você ali, eu estou usando um EdgeML. O que é? Eu estou usando um algoritmo, né, de classificação de imagem, de detecção de objeto, na verdade, mais especificamente, e estou achando o meu rosto dentro daquele cara. Quando o meu iPhone olha para mim e ele abre, porque eu olhei, ele abriu, é porque ele reconheceu o meu rosto, né? Tudo isso é EdgeML ou Edge AI, porque eu estou na borda, eu estou totalmente offline. Eu preparei, eu treinei um modelo aqui dentro, e a partir que ele olha, a câmera captura o meu rosto, ele toma uma atitude, ele usou um algoritmo de inteligência artificial, mas ele não mandou nada para a nuvem. Meu rosto não foi lá para a Apple para ver se é o Marcelo ou não é o Marcelo. Não, o meu próprio telefone tomou essa decisão. Tá? Isso é EdgeML. Por que não é TinyML? Porque eu não uso uma bateriazinha pequena. Esse cara aqui, eu gasto muita energia nele. Então, isso então seria o EdgeML, tá certo? E quando eu uso um microcontrolador que pode ser operado com bateria, ele é um TinyML. É a única diferença. Tá bom? Então, a diferença entre EdgeML e TinyML é a bateria que eu uso. Eu uso uma bateria mais potente, eu ligo na tomada, mas é offline, vamos dizer assim, né? Standalone, eu tomo a decisão no local, nos dois casos, mas no TinyML eu posso operar com uma bateria bem pequenininha e está sempre ligado, nunca vai acontecer. Meu telefone, eu deixo ele sempre ligado, um dia ele já morreu. Né? Então, por isso que não é um TinyML. Como vocês todos aqui são engenheiros, quer dizer, o nosso foco é engenharia, e a gente vai trabalhar com machine learning dentro de microcontroladores, eu queria mostrar para vocês um painel geral em termos do hardware, que vai estar muito ligado no nosso curso. Também vou nessa ideia de separar aqui, né? Aqui, ó, olhando esses três caras aqui de baixo, tá? Esses três carinhas aqui, tá? A gente tem aqui, ó, aqui tem uma classificação que vai, né, do menor para o maior, em função em função da CPU, tá? Tudo isso aqui são plaquinhas, são placas de desenvolvimento, tá? Isso aqui isso que nós vamos usar no nosso curso, que é o Arduino Nano aqui, né? É uma plaquinha de desenvolvimento. Dentro dela, ela tem um microcontrolador. Microcontrolador, o que é? Um carinha que tem CPU e memória dentro dele, e mais I/O e tal. A CPU dele, né, nesse caso do nosso curso, ele é uma CPU Cortex M4, né? Um ARM Cortex M4, tá? Que é
poderoso, ele tem 32 bits, tal. E ele, inclusive, trabalha com ponto flutuante. Ele é relativamente poderoso. Tá? Eu consigo trabalhar com classificação de áudio com ele, classificação de sinais, etc. Eu posso ter algumas coisas um pouquinho mais simples. Por exemplo, eu tenho aqui o Raspberry Pico, que foi lançado no começo do ano passado, né? Que é um Cortex M0, tá? Que já é um carinha mais simplesinho. Tá? O Pico é um pouco mais simples. Dificilmente ele vai conseguir, por exemplo, trabalhar com imagem, mas eu consigo trabalhar super bem com sensores de movimento, com acelerômetro, esse tipo de coisa. E até, inclusive, o som funciona bem. Tá? Aí nós temos uma linha profissional, por exemplo, os Arduino Portenta, tá? E agora tem outros saindo mais recentemente, que são já o Cortex M7, são muito mais poderosos. Eu consigo fazer classificação de imagem, detecção de objetos, já uma série de coisas. Eu já começo a ver aqui tamanhos de modelo na ordem de 100, 200, 300 kilobytes. Enquanto aqui no nosso curso nós vamos fazer muito modelinho de 50, 60, 70 kilobytes. O meu modelo de machine learning vai ser pequenininho o suficiente para caber dentro desses caras. Estou considerando, gente, isso aqui não é ferro e fogo, mas de uma maneira geral que nós, da área aí de machine learning, de machine learning, mais ou menos temos classificado, pode ser que mude com o tempo, mas hoje, vamos dizer assim, eu diria que até os Cortex M7 dos Portenta, que podem operar com bateria, que conseguem ficar ligado constantemente, mesmo o Portenta, você consegue colar um shield com câmera nele, câmeras altamente desenvolvidas, que são de 320 por 320 pixels, mas que gastam muito pouca energia. Eu consigo deixar isso daí deixar anos funcionando, né, obviamente você vai fazer para ele dormir quando não precisa, blá blá blá, mas de maneira contínua, né, sempre ligado, gastando pouquíssima energia. Então tudo isso aqui é o TinyML, certo? Está muito relacionado com pouca energia. E eu tenho daqui para frente, eu tenho que vamos dizer assim, o que seria o EdgeML. Lembrando que o EdgeML é tudo, né? E o TinyML é um subconjunto, mas assim, o que é só o EdgeML? Os Raspberry, por exemplo, né? Eu tenho que ir nos projetos que eu faço com o Raspberry. Esse cara eu vou lá e ligo na tomada. Posso pôr bateria? Posso, funciona, mas eu vou ligar uma bateria no Raspberry, vou pegar uma bateria desses, por exemplo, essas que você usa em celular, vai me durar algumas horas, né? Então não são aplicações para mim trabalhar constantemente, tá? Mais ou menos a maioria dos smartphones, mais ou menos varia de fabricante, mas vamos dizer assim, em geral, são equivalentes ao Cortex. A CPU vai ser uma Cortex A, tá? E os Jetson Nano, que cada ano sai uma coisa mais sofisticada, que é, vamos dizer assim, a CPU muito parecida do Raspberry, né, da NVIDIA, né? Mas aqui eu tenho GPUs. Para quem não conhece, CPU, né, em geral, é o que a gente usa no computador, a gente usa aqui nos microcontroladores. Mas existe a GPU, que é um processador gráfico que foi desenvolvida lá no começo dos anos 2000, né, que o foco das GPUs era para trabalhar com imagem, né? O que é uma imagem? Bom, uma imagem, na verdade, são matrizes de pixels. Trabalhar com matriz de pixel era fazer operação aritmética. Aí o pessoal falou, puxa vida, mas se eu faço operação aritmética para mostrar uma imagem, eu posso usar essa mesma GPU, por exemplo, para fazer cálculos de matriz. E matriz é o que eu uso quando eu uso com redes neurais, por exemplo. E o pessoal viu que eu conseguia fazer modelos sofisticadíssimos, que eu gastava assim, horas ou dias rodando em computadores tradicionais, de CPU tradicionais. Quando eu usava essas GPUs, eu conseguia fazer modelos de inteligência artificial rodarem muito mais rápidos, e eles podiam ser menores, né? Então, assim, a criatividade de modelos menores, como, por exemplo, redes convolucionais, mais o uso de GPUs, foi que em 2012 para cá a gente viu um boom da inteligência artificial, né? Principalmente aplicada à imagem, que foi o que era o que mais gastava, era o mais complicado, né? E hoje a gente tem um Jetson aqui que custa $150 aí, que dentro ele é super poderoso e ainda dentro dele você tem uma GPU para fazer exatamente trabalhar com redes neurais, né? E hoje você vai na indústria, você for aí você vai em São Paulo, qualquer indústria aí do Brasil,
Hoje a maioria das empresas especializadas trabalham com equivalentes ao Raspberry ou Jetson Nano, fazendo edge computing, né, computação de borda, aplicando modelos de inteligência artificial, né, principalmente na área industrial. Tem várias empresas especializadas nessa área. Então, só para vocês terem uma ideia de ponta a ponta. E é óbvio, né? Quando eu falo de um Jetson, eu consigo trabalhar aqui com classificação de vídeo. Né? Imagina, eu jogo vídeo aqui e faço classificação de vídeos, trabalhando com modelos super elaborados, IOLO, para detecção de objetos, etc. Né? Quando eu estou aqui no Raspberry, eu consigo fazer sistemas sofisticados de voz, processamento de imagem, mas não tão sofisticados quanto o Jetson, porque em geral não tem GPU. Apesar que eu posso ligar GPUs aqui em Coral, aqui no Raspberry. Tá bom? Então, pessoal, nessa linha mais embaixo, vamos assim, nós vamos focar para trabalhar, a gente pegando duas linhas bem comuns, né, que nós vamos trabalhar aqui no curso, que é, vamos dizer assim, a parte de sinais de variação no tempo, como sinais que vêm de acelerômetro, que é muito utilizado na indústria, né? E áudio, que também é um sinal complexo, que a gente vai aprender como é que eu converto ele para mim trabalhar dentro dos processadores. Essas linhas mais embaixo aqui, a gente nós vamos focar em áudio e vibração, vamos dizer assim. Essas linhas também nós vamos aprender a usar a parte de imagem aqui também, apesar que é muito limitado o que eu faço com imagem nesse ponto. Quer dizer, quando eu quero fazer uma aplicação séria de imagem, já teria que ir para uns H7, uns portento H7, né, que trabalha com Cortex M7 ou OpenMVCam, etc, outros tipos de processador. Tá bom? Ou mesmo, se eu não tenho problema de energia, eu vou lá e uso um Raspberry. Tá bom? Vocês também, a gente na universidade vai receber aqui nas próximas semanas, a gente vai receber esse carinha aqui, né, que é da VIO, que basicamente também é o mesmo processador que eu tenho, é o mesmo processador que tem no kit que todos vocês vão receber. Mas eu vou deixar disponível, porque se algum aluno quiser fazer alguma aplicação, aqui já tem um display acoplado, tem alguns sensores aqui dentro, a gente vai ter alguns sensores diferentes que vão vir também junto com o kit para... Se alguém quiser fazer projetos com ele, legal, tá? Ou se alguém quiser, inclusive, fazer projetos com ESP32, ESP-CAM, como assim, eu não vou... assim, o curso vai dar condições de vocês desenvolverem, eu vou deixar alguns exemplos para vocês, alguns artigos, alguns projetos que eu já fiz usando esses carinhas, tá? Mas o curso em si nós vamos basear nesse kit, para ficar uma coisa um pouquinho mais estanque. Mas nós vamos ver os outros dois também aqui, tá bom? Pessoal, isso é só um primeiro overview do que é que nós estamos falando aí em termos do que é o TinyML. Legal. O foco do nosso curso vai ser aplicações. Quer dizer, onde que eu vou aplicar esse cara? Tá? Vamos dizer assim. Então, onde que eu posso encontrar aplicações do TinyML? Primeiro, a gente pode ter vários tipos de classificações. Por exemplo, eu posso fazer uma classificação por tipo de sensor. Então, pessoal, o foco no nosso curso vão ser esses 3 pilares em termos de sensores. Por quê? Porque são os principais sensores que eu tenho no kit. Então, aqui eu tenho, nesse kitzinho de vocês, eu tenho um microfone digital, tá certo? Então, nós vamos explorar algumas aplicações com som. Eu tenho aqui, por exemplo, uma unidade inercial. Eu tenho acelerômetro, giroscópio, magnetómetro. Então, nós vamos usar exemplos aqui para fazer, principalmente, capturar informações voltadas com vibração, tá? Esse kit aqui eu tenho uma câmera simples aqui, tá? Uma câmerinha, uma OV76-75, eu trabalho 1 frame por segundo, eu vou capturar e classificar, mas a gente vai aprender os conceitos, como é que eu faço para classificar a imagem usando ela. Que na prática, num projeto mais importante, vocês vão usar a câmera, vocês usariam uma câmera melhor ou um outro tipo de dispositivo, mas a ideia é a mesma. Então, em geral, essas 3 linhas são as 3 linhas em termos de sensores mais utilizadas. A gente pode usar, uma vez que você aprendeu a mexer com isso, quer dizer, eu posso usar outros sensores. A ideia vai ser mais ou menos a mesma, tá certo? Mas essas são 3 linhas bem interessantes. Inclusive, a gente encontra muito benchmark para a gente fazer quando a gente desenvolve algum projeto. Ok? Legal. Uma outra maneira de eu pensar nas aplicações seria pelas verticais de onde aplicar. Por exemplo, eu tenho muita aplicação dentro da indústria, né? Hoje em dia, qualquer tipo de indústria, o TinyML é extremamente utilizado, ok? Principalmente quando a gente está falando, por exemplo, de detecção de anomalias em rolamentos, por exemplo, tem a ver muito conectado com acelerômetros. Então, eu tenho
eu pego rolamentos, coloco acelerômetros dentro do rolamento, consigo, por exemplo, treinar um modelo para ver se a máquina está funcionando de maneira contínua, se tem problema, não tem problema. Então, só para vocês terem uma ideia, esse projetinho que eu estou mostrando para vocês, aí, né, vocês podem depois clicar aí, foi um dos projetos que os alunos fizeram no semestre passado no meu curso aqui, no curso de EST01, a turma do segundo semestre. O que eles fizeram? Só para vocês terem uma ideia. Eles pegaram a bancada, ó, tá aqui o kit, tá vendo? Tem um kit aqui que está conectado a um dos rolamentos, está em cima, né? Posicionado fisicamente em cima desse rolamento. Tem um outro rolamento nesse outro, são 2 rolamentos aqui, ó. Tenho um eixo com esses 2 rolamentos, né? Acionados por um motor e tal. Eles colocaram esses caras para capturar a vibração, tá certo? E fizeram 2 coisas. Capturaram um monte de informações aqui, ó, informação no tempo da vibração, né? Do acelerômetro, tá certo? Pegaram esses caras, treinaram o modelo e falaram, ó, esse modelo aqui, o rolamento está funcionando legal. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, vieram aqui com uma máquina né, e danificaram, quer dizer, fizeram um dente, estragaram um pouco, comeram uma bolinha, uma das esferas do rolamento. Né? Com isso, o que eles fizeram? Depois eles capturaram esses dados. Né? Primeiro fizeram os dados bom versus dados com rolamento ruim, classificaram esse negócio e fizeram um classificador que pegava rolamento bom, rolamento ruim. Isso é uma maneira mais simples. Usaram o que a gente chama aí foi um modelo de machine learning supervisionado, porque eles tinham um conjunto de dados do rolamento funcionando bem e um conjunto de dados do rolamento funcionando de maneira ruim. Né? E aí, depois, quando eles expunham esse modelo a um sistema novo, né, o sistema conseguia diferenciar se era bom ou ruim. Mas o mais legal é que eles fizeram, mas isso tá bom, mas eles pegou esse caso que eles destruíram o rolamento, quer dizer, danificaram o rolamento. Mas se tiver um outro tipo, na verdade, for na capa, ou dá um outro tipo de vibração. Por exemplo, aí eles usaram um outro tipo de modelo, né, usando o que chama caminhos. O que eles fizeram? Eles criaram clusters, né, de todas as situações onde o rolamento funcionava bacana. E aí, quando eles expunham uma situação que não era o normal, o modelo dizia, opa, eu tenho uma anomalia, detetei uma anomalia nesse negócio. Gente, eles usaram esse carinha, esse arduinozinho aqui, com esse modelo desenvolvendo, e o modelo dizia, tá bem, não tá bem, tem uma anomalia, quer dizer, é um exemplo real de um projeto do curso parecido com um projeto que vocês vão fazer. Aí vocês vão escolher uma área para vocês fazerem, tá bom? Uma outra área, agricultura. Por exemplo, tem outra, logística, infraestrutura, vocês vão ver vários exemplos aí, né, que a gente tem durante o curso, mas que é muito comum para logística, transportes, também usa muito. Mas só para mudar um pouquinho, em logística se usa muito na parte de transportes, para você ver se movimentação de cargas também se usa muito acelerômetros, né? Mas só para dar um exemplo de um outro, agora numa outra vertical, né, que é, vamos supor, agricultura, aonde eu estou usando o acelerômetro, mas na agricultura, por exemplo, esse é um exemplo de uma fazenda na África. No Brasil também tem, claro, mas esse aí é um doutor, ele está fazendo pesquisa, o que ele faz? Ele pega aqui, ó, ele tem um acelerômetro, tá? Muito parecido, acelerômetro ó, externo, parecidíssimo com esse acelerômetro que eu pus no pico aqui, tá vendo? Né? Ele pegou o acelerômetro, conectou no microcontrolador, e o que ele fez? Ele começou a capturar dados da vaca andando, da vaca sentada, da vaca comendo, e a partir depois desses dados, o que ele fez? Rodou modelos, que foi dizer se a vaca, o que a vaca estava fazendo. Então tá aqui, ó, tá a caixinha com o acelerômetro pendurado aqui na vaca, tá? É muito legal. Tem uma empresa na Filipinas muito legal, que aí eu vou depois ver se o pessoal grava uma palestra para mim aqui para trazer para vocês. Eles têm uns trabalhos bacanas que eles desenvolveram, estão fazendo, e cada fazenda consegue monitorar o gado dele, etc. Tá? Esse aqui é um outro projeto que foi do João Vitor, foi um aluno do meu curso do primeira parte do ano, né? Ele era estudante ele está terminando agora, está no 10º semestre aí da Unifem, mas esse aqui, na verdade, ele já fez, foi o TCC dele final, o trabalho de graduação. O que ele fez? Ele pegou uma série de bancos de dados de folhas de café, tá? Com doenças de folha de café, foi numa região de fazendas, né? Conversou com as pessoas, viram quais eram as doenças, foi lá e foi tirando fotos das folhas com as determinadas doenças, né? O que ele fez? Colocou tudo isso aí e fez um projeto usando 2 modelos. Ele primeiro fazia uma classificação
doença A, doença B e um conjunto de doenças C. É um conjunto de doenças C, por exemplo, que é quando eu tinha manchas marrons, que pode ser, sei lá, várias coisas aí. Eu não lembro o nome das doenças, precisaria ver no trabalho dele lá. Mas o legal, e aí o que ele fazia? Se foi detectado que era mancha marrom, ele ia lá e ia fazer de novo e descobria quais eram os subconjuntos de doença. Até na explicação que ele, se vocês verem o filminho dele, ele comenta. Seria equivalente você fazer uma classificação de... Aí vou classificar gato, cachorro e borboleta, ele comenta, né? Mas se for cachorro, eu quero passar por um segundo modelo, né? Um modelo em cascata, né? Ele passa por um segundo modelo que vai ver se o cachorro é um labrador, um pastor alemão, um poodle, tá? Vou dizer qual é o tipo do cachorro, né? Esse é um exemplo real, tá? Ele foi lá, ele usou na verdade, um microcontrolador RISC-V, tá? Ele falou para mim que gastou R$200, comprou em São Paulo, R$200, com a câmera já, fez impressora 3D, aí já vinha com displayzinho, aí desenvolveu, usando as metodologias que a gente usa aqui no curso, desenvolveu o modelo de inteligência artificial, de rede convolucional, pegou isso, foi lá, usou MicroPython, nesse caso específico ele usou MicroPython, carregou dentro do dispositivo e funcionou, inclusive foi parte da tese dele final de graduação da Unifei, ganhou nota máxima, inclusive um excelente trabalho. Vocês encontram aqui, tem um filminho aqui e o trabalho do Vitor está aqui embaixo, nesse link. Depois vocês olham com calma, acho que vale a pena. Tá? Vale a pena dar uma olhada, não vou mostrar agora, mas tudo bem. Outros exemplos, por exemplo, que acho que também é importante na agricultura, detecção de incêndio. Tá? Aqui, por exemplo, aqui no lado direito, esse caso aqui é um caso de um projeto que ganhou até prêmio do pessoal, que embarcou um projeto em TinyML para detectar incêndio florestal num drone. Né? Aqui do lado direito é um caso do primeiro curso nosso, o Guilherme, que formou agora no final do ano, eu fui orientador da banca dele. Esse é o trabalho dele do curso aqui de ES01. O que ele fez? Eles programaram o nosso kit aqui com imagens de incêndios e não incêndios. Então, quando tinha incêndio, ele acendia um LED vermelho, e quando não é incêndio, LED verde. Mas para uma prova de conceito, que ele apontavam para a imagem e resolveram vários problemas no meio do caminho. Se eles apontavam para um pôr do sol, dizia que era incêndio, eles tiveram que fazer treinamento usando imagens que não eram de sol, etc. Então, é um exemplo legal. O projeto está completo para vocês aqui também, vocês podem olhar, tem um filminho depois lá também. Tem um filminho, porque eles apresentaram na apresentação de grupo, né, da primeira turma. Tá? Então, legal. Outro exemplo, hoje o TinyML está extremamente sendo utilizado, mas muito na área de saúde. Tá? Na verdade, a gente chama de Human in Animal Sensing, porque, por exemplo, na África, aquilo que a gente viu na vaca, lá, fazendo com elefantes, por exemplo, tem projetos ambientais com a Google, Microsoft, um trabalho enorme lá na África para salvar elefantes, por exemplo. Então, usando som, usando vibração, usando imagem, etc. Mas na área de saúde, especificamente, esse é um exemplo muito legal. Eu fui orientador do Matheus e do Guilherme, eles apresentaram no final do ano. Eles desenvolveram todo o projeto usando o Arduino, mas aí na hora de aplicar nós pedimos para eles, na verdade, fazerem o deploy do projeto num ESP32, porque a gente queria ver se o modelo rodava, era um modelo pequeno, rodou perfeitamente. Então eles pegavam... Aqui é um exemplo que eu trabalhei, eles trabalharam com um sinal, como se fosse um sinal de um acelerômetro, mas na verdade o que eles usaram foi esse carinha aqui, na verdade, que é um sensor de batimento cardíaco, né? Ele captura a eletricidade do corpo, então ele captura a eletricidade. Eles partiram primeiro de um banco de dados da Alemanha, tá? Da Fisionet, baixaram centenas de milhares de eletrocardiogramas de pessoas com problema e pessoas sem problema, trataram os dados, passaram os filtros, usaram o que eles aprenderam tudo aí na universidade de filtragem, fizeram em Python, eles fizeram filtros em Python e tal, limpavam o sinal, acertavam o sinal bonitinho. Depois aplicaram uma técnica que foi legal, que apesar de ter algoritmos hoje extremamente conhecidos, eles desenvolveram um algoritmo deles, porque eles queriam fazer um algoritmo específico depois para trabalhar em C dentro do microcontrolador. Eles aplicaram para fazer o quê? Aqui vocês estão vendo aqui, na verdade eu tenho umas 200 ou 300 batimentos cardíacos
de uma mesma pessoa, um em cima do outro aqui, né? Varia um pouquinho, mas basicamente o mesmo jeitão. Então eles pegaram o sinal contínuo no tempo, limparam o sinal, jogaram fora o que era porcaria, isso da base de dados que eles trouxeram lá da Alemanha, baixaram da Alemanha. São bases de dados públicas da Fisionet. Limparam, separaram, fizeram todo o algoritmo para separar em batimento por batimento, que no fim, quando ele tinha um batimento, era como se fosse uma fotinho, né? Uma imagem 1D do batimento cardíaco. Aí o que eles fizeram foi desenvolver um classificador convolucional que, a partir de um conjunto de dados, né, de batimentos cardíacos com problema e sem problema, né, com a FIB, né, atrial fibrillation, né, fibrilação atrial, né, e normal, batimentos normais, eles compuseram um modelo aqui, tá? Mas o mais legal depois foi o seguinte: legal, tem um modelo, mas o modelo entrava. Então, como é que funciona o modelo? O modelo recebia uma fotinho, né? Ele foi treinado para pegar uma fotinho, 1D de um batimento cardíaco, né? Ele foi treinado com milhares, mas o que eu quero fazer depois? Aqui, pronto. Eu vou entrar com vou botar isso aqui, vou capturar de uma pessoa, vou aplicar os mesmos filtros, vou cortar, pegar uma fotinho, entrar no modelo, é o tensor de entrada do modelo, e o modelo vai me dizer, olha, probabilidade de ser uma fibrilação atrial é de 90%, 10% de ser um normal, assim por diante, né? Fizeram, funcionou perfeitamente. Eles botaram um conversor AD digital externo, porque o conversor AD digital do S32 não é bom, ele não é linear, então a gente botou um conversor legal aqui, é baratinho hoje, né? Então, esse é um sensor muito comum para ECG no mercado. Isso aqui é um conversor AD, isso aqui é um dispositivo que custa $10, né? Um S32, tem aí como diz o Zé Alberto, tem de baseada aí na universidade, né? Todo mundo tem isso aqui, né? Quando eles tiveram o projeto prontos, eles foram esse laboratório que a maioria de vocês deve conhecer, fica aí no prédio do IEST, na Unifei, aí no campus de Itajubá, né? O professor José Alberto, que foi orientador junto comigo, ele ia lá, ele jogava esse boneco, é um boneco super sofisticado, esse laboratório custou vários milhões de dólares. Você simula o boneco, você consegue simular uma série de doenças, entre elas ele simulava doenças cardíacas, vários níveis, vários tipos, com ruído, etc. E os alunos não sabiam o que estavam fazendo. Eles foram lá, plugaram um sensor no boneco e o modelo deles tinha que dizer o que estava acontecendo. E foi perfeito. Quer dizer, foi todo treinado com dados de outras pessoas, com dados que trouxemos da Alemanha, mas testado nesse modelo desse boneco, funcionou perfeitamente. Testamos algumas pessoas, mas teste de pessoas, mais o que era normal. Mas o que é complicado o teste final com pessoas. Mas funcionou bacana. Então, um exemplo para vocês, né? Na área de saúde, esse foi o trabalho, o TCC deles. Vocês têm o filminho que eles apresentaram, alguns de vocês assistiram a apresentação que eu fiz no congresso a semana passada em IoT, o Guilherme estava lá e apresentou um filminho de 15 minutos do projeto dele, está disponível para vocês aí em português, o trabalho também está aqui disponível, tem um GitHub deles, com todo o material, todo o software, tudo que eles desenvolveram, tá bom? Então foi bem, um trabalho bem legal. Bacana. Pessoal, então isso dei essa visão geral para vocês do que é o TineML. Nós vamos então ver aplicações aí com sensores diferentes, procurando focar aplicações em indústrias diferentes, na área de saúde, na indústria agricultura. São exemplos que eu dei, que é mais ou menos as linhas que a gente vai usar aqui dentro do curso. Bacana? Legal. Então, já temos uma ideia mais ou menos para onde a gente vai. Vamos ver agora, ver um pouquinho como que a gente vai chegar lá. Tá certo? Legal. Então, o nosso curso, tá? Como eu falei, ele foi muito baseado no primeiro curso que foi desenvolvido lá em Harvard, que era bem claramente 3 partes. A primeira parte era os fundamentos do que era o TineML, mais precisamente o que é Machine Learning, na verdade, tá certo? E depois ele entrava numa segunda parte, que era várias aplicações como essas que eu mostrei para você aqui, quer dizer, como é que a partir do que eu aprendi na parte dos fundamentos eu faço a aplicação. E por último, existia uma terceira parte, que é o que eles fazem lá em Harvard, que é fazer o deploy, quer dizer, aplicar isso no dispositivo. No nosso curso, nós vamos fazer diferente. A primeira parte vai ser fundamento, vai ser o primeiro bimestre do nosso curso vai ser mais voltado, vamos dizer, nós não vamos chegar a usar o dispositivo, porque
vou mostrar para vocês, o grupo de vocês é bem heterogêneo, então é importante dar uma nivelada geral e ter uma ideia bacana do que é o TinyML, o que é o Machine Learning, o que são os algoritmos, TensorFlow, desenvolver, usar, trabalhar um pouco com software, aprender o que é. Vale a pena, nós vamos perder esses 2 meses, entre aspas, mas a hora que a gente for aplicar mecanismos para pegar isso, jogar para o microcontrolador, ver isso funcionar na prática, vocês vão saber o que está acontecendo por baixo, o que está acontecendo, como a gente gosta de falar, under the hood, né? Vou abrir o capô, vou ver o que está acontecendo lá dentro. Tá legal? Então, essa parte 2, que é a aplicação e o deploy, quer dizer, você pegar o modelo e jogar no mundo físico, fazer ele rodar nesses carinhas aqui, nós vamos ver mais ou menos juntos. Então, não vou dar toda a teoria de um monte de aplicações, depois como é que... Não, nós vamos pegar... Ó, esse é um tipo de aplicação, vamos botar ele no microcontrolador, vamos fazer laboratório. Ah, essa aplicação... Então, quer dizer, basicamente, nós vamos trabalhar aí naquelas 3 linhas, né? Nessa linha de vibração, na linha de som e na linha de imagem. São as 3 linhas que a gente vai operar, mas sempre já aplicação, deploy, aplicação, deploy, aplicação, deploy, os problemas, os issues que eu tenho com isso, etc. Tá bom? Bacana. Em termos de pré-requisitos, ou o que a gente vai ver? Nessa primeira parte do curso, gente, nesse bimestre, né? Basicamente, a gente considera que Python é um pré-requisito. Uma parte de vocês, alguns de vocês não conhecem Python. Não se preocupa, eu digo por experiência de, sei lá, já uns 30, 40 pessoas que fizeram esse curso comigo aqui na Unifei. Tá? Não só da Unifei, como de São Paulo. Gente que, inclusive, nunca tinha visto Python na vida também. Uma pessoa muito da área de controle, né, de automação, não conhecia Python, nunca tinha visto na vida. Mas todo mundo aqui praticamente conhece C e C++, quer dizer, ou seja, você conhece uma linguagem de programação, você tem a filosofia de como se você sabe programar, Python é a coisa mais fácil do mundo, é igual escrever. É muito simples. E nós vamos usar as bibliotecas de Python específicas que vão nos ajudar a desenvolver os nossos modelos de inteligência artificial, tá bom? Então, nessa primeira parte do curso, nós vamos passar o tempo falando de fundamentos, da parte do porquê, como a gente vai conseguir usar esse software para chegar depois na aplicação que a gente vai querer, né? Nós vamos trabalhar com TensorFlow. Eu vou basicamente usar como IDE, né? Como ambiente de desenvolvimento, nós vamos usar o Google Colab, que é muito simples, vocês não precisam instalar nada na máquina de vocês. O Google Colab é uma ferramenta, metade de vocês conhece, metade não. É super simples. Vocês vão a gente vai na web e lá eu vou lá e programo em Python, uso o TensorFlow, faço os meus modelos, rodo os modelos, subo dados, abaixo depois o meu modelo. Eu uso, ele é grátis, né? Obviamente, se você quiser uma coisa mais sofisticada, você vai pagar, mas tudo que a gente vai fazer no curso, nós vamos usar a parte grátis que a Google deixa disponível para a gente. Inclusive, a gente vai ter uma GPU, é legal, porque alguns modelinhos, depende, vamos usar um modelo de convolucional, que uma GPU vai nos ajudar a funcionar mais rápido. Tá? Então, nessa primeira parte, basicamente, nós vamos focar em TensorFlow e Google Colab. Que também, quem quiser, eu deixei umas dicas, você pode instalar um Jupyter Notebook na tua máquina. Se você tem uma máquina um pouco mais, eu digo uma máquina no mínimo com 8 GB de memória RAM, mas mesmo assim, com minha experiência, com menos de 16 é complicado. Por exemplo, pensando no mundo Mac aqui, né, que eu tenho. Menos com a rede Intel. Se você já tem um Mac novo com M1, 8 GB já dá. Né? O meu Mac aqui está com 16, eu tenho um M1 novo, é um M1 modelo Pro, né? É um Pro com M1 Pro, e está funcionando bem legal. Então, muitas vezes eu prefiro fazer na minha máquina porque é mais rápido do que o Google Colab. Né? Mas, em termos de comparação normal, funciona super bem usar o Colab. Legal. Aprendemos isso ainda, aí nós vamos, mas ainda na primeira parte, eu adiantei isso no último curso, acho que funcionou legal. A gente vai começar a ver uma ferramenta que se chama Edge Impulso Studio. Tá? Essa ferramenta é uma espécie de AutoML, né, Auto Machine Learning, é uma ferramenta muito legal. Então, vocês vão sofrer um pouquinho com o TensorFlow, tá certo? É mais ou menos como, sei lá, na minha época, eu também já não peguei muito isso. Fazer raiz quadrada na mão, vamos dizer assim, ou, sei lá, aplicar logaritmo com tablet, umas coisas assim. Né? Depois usa uma calculadora e faz tudo para a gente. Um negócio mais ou menos assim. O Edge Impulse, na verdade, são engenheiros que criaram uma empresa, desenvolveram uma plataforma feita
para ajudar principalmente engenheiros eletrônicos, vamos dizer assim, ou embedded engineers, né? Engenheiros que trabalham com embedded, com sistemas embebidos, né? Com sistemas embarcados, com microcontroladores, para facilitar a vida. Então, eles facilitam a gente capturar os dados, auxilia a gente a fazer o pré-processamento dos dados, a rodar, treinar os modelos e depois fazer o deployment. Então, eles têm todo o nosso fluxo de aprendizado de máquinas, a gente faz de maneira automática, né? Também é uma plataforma que até um certo nível, até 1 hora de uso, que nunca vamos usar mais do que isso, né, para rodar modelos, funciona legal, isso é grátis e todo modelo que você fizer você pode usar até comercialmente, né? Obviamente que se você tiver uma empresa vai usar uma coisa muito mais sofisticada, com muito mais dados, com modelos mais, você vai entrar em contato com eles ou com outras empresas para fazer. Mas é bacana, mas dá para usar legal, tá? Então nós vamos aprender então como é que eu faço aquilo que eu aprendi aqui com o TensorFlow, como é que eu faço ele para, vamos dizer assim, usar o TensorFlow Lite, que já é uma conversão para ele ficar menor, para mim conseguir depois rodar isso em microcontroladores, né? E vamos aplicar isso no Edge Impulse Studio. E como eu te falei, não é bem a terceira parte, porque vai ser meio em paralelo, né? A gente vai então ver como é que usando o TensorFlow, que é o framework para machine learning, né, que a gente vai utilizar, existem outros, mas esse é o que a gente vai usar no curso, eu consigo usando o TensorFlow Lite Micro, né, que é a maneira de eu pegar esse carinha e deixar ele menor ainda, né, os modelinhos para mim poder rodar dentro dos microcontroladores. Tá? Com o Lite, eu já consigo rodar no Raspberry, já consigo no meu telefone, e o TensorFlow de micro, eu já consigo rodar ele dentro de microcontroladores pequenininhos. Tá certo? E aqui nessa parte a gente vamos ter que ver um pouquinho de usar C e C++, mas na verdade isso eu vou me preocupar mais com Arduino mesmo. Tá? Vou mostrar para vocês, claro. Se você usar o nosso kit, por exemplo, esse kit, por exemplo, como ele é suportado pela Edge Impulse, é legal que eu pego a biblioteca que vai ser gerada pela Edge Impulse, eu consigo ir lá e testar ela usando um Arduino IDE com programação em Arduino que é mais simples. Se eu pego se eu vou trabalhar com algum processador que ainda não seja, vamos dizer, homologado pelo Arduino, sabe? Quando eu peguei esse cara aqui, por exemplo, quando tinha sido lançado o RP 2040 pela Raspberry no começo do ano passado, não era disponível ainda. Aí eu tive que trabalhar com GCC e tal, com C mesmo, dá um pouco mais de trabalho, né? Mas não importa. Uma vez que você tem um modelo, aí como é que você pega esse modelo e joga ele para dentro do teu dispositivo. Né? Bacana. Então, isso mais ou menos vai ser o nosso caminho. Começamos, então, com a parte mais de software, né? TensorFlow, etc., Google Colab, depois a gente passa para como é que funciona, pegar alguns modelos, vamos aplicar isso no Edge Impulse, que vai simplificar a nossa vida, e depois a gente vai, então, por último, pegar tudo que a gente aprende, essa bagagem toda que a gente aprendeu antes aqui e aplicar isso então em casos reais e vamos ver de ponta a ponta, desde a captura do dado até a hora desse dado tá capturar um dado novo dentro do microcontrolador, fazer inferência que a gente fala, quer dizer, eu vou usar isso aí lá, tá bom? Beleza. Pessoal, então basicamente a gente vai aprender no curso, vamos trabalhar com machine learning, vamos trabalhar com aplicações e vamos trabalhar com sistemas embarcados. Esses vão ser as nossas 3 grandes áreas. Mas, obviamente, que nós vamos só trabalhar com aquela até onde interessa para a gente. Machine Learning é um mundo. Né? Só no meu mestrado, eu fiz várias cadeiras de Machine Learning. Fiz pelo menos Machine Learning 1, Machine Learning avançado, Deep Learning, o escambau. Aqui nós vamos ver algumas aulas, porque nós vamos focar no que interessa para a gente, o que interessa nas aplicações para TinyML. Tá legal? Mas o bacana, o mais legal, é que nós vamos estar muito preocupados com a integração dessas 3 coisas. Como eu falei lá no comecinho, lembra? Que esse mundo de misturar o algoritmo, né, com só hardware e software e tal. Então, isso que vai ser o bacana. Tudo que nós vamos fazer aqui é juntando essas coisas. Quando eu falo juntar o machine learning com a aplicação, quer dizer, quando eu pego o machine learning, né, e vou misturar com uma aplicação real, por exemplo, lá o trabalho dos meninos detectando problemas do coração, ou é o elefante, um sistema de controle que te ajuda a você salvar a vida do elefante, ou você ver se está tendo vibração numa fábrica, etc. Então, pegar o machine learning
e jogar isso dentro, né, de um sistema para determinar, encontrar uma certa característica. Tá? Legal. Agora, tem casos, mas só que quando eu faço isso, pego esse machine learning e estou botando um sistema embarcado, pequenininho, eu vou ter que estudar com muito cuidado, né? Quais são os desafios, quer dizer, quais são os issues que eu tenho. É óbvio que eu tenho o quê? Problema de memória, problema de latência, né? Então eu vou ter que ver se tem sentido ou não. Eu vou fazer um sistema sofisticado para detecção de não sei o que da íris do olho. Pô, mas isso aí vai me dar alguns mega de memória por mais que eu tente, eu não consigo botar nesse carinha aqui que tem 256K de memória. Percebem? Então, quer dizer, ou que eu vou gastar eu vou ter que fazer tanto cálculo matemático que eu vou gastar tanta bateria que não tem jeito. A bateria vai durar. O modelo é pequeno, mas é tanto cálculo matemático que a bateria me dura 2 horas. Então também não tem sentido. Então, quer dizer, nós vamos estudar, quer dizer, não é só pegar o machine learning, mas qual a implicação, quais são os challenges, os desafios que eu tenho do machine learning rodando nesses sistemas embarcados aqui, né? Aí nós vamos ver essa interação entre os sistemas embarcados e as aplicações. Por exemplo, imagina a Neuralink aí, que você bota um sistema dentro da cabeça da pessoa. Quer dizer, nós vamos estudar, então, esses casos aí. Tá? Então, o TinyML, né, no fim do dia, o TinyML é a interação dessas 3 áreas, né? Quer dizer, desenvolver aplicações que rodam dentro de sistemas embarcados, que utilizam do machine learning e conseguem passar por cima de todo o desafio que esse bicho tem. Tá bom? Legal. Como é que a gente chega lá? Legal, nós já vimos o que nós vamos fazer, o que a gente precisa. Como é que a gente chega lá, gente? Nós vamos usar, basicamente, como eu comentei, nós vamos usar Google Colab, tá? Ou Jupyter Notebook, para os nossos projetos em Python e TensorFlow. Vamos usar os Arduino IDE da vida para mim fazer o deployment das coisas, tá? Como infraestrutura, nós vamos usar, então, o TensorFlow da Google, que vai ser o nosso framework para Deep Learning, né? E o Edge Impulse aqui, que vai nos ajudar a aplicar esses carinhas. Como é que eu faço para fazer o meu workflow de Machine Learning de ponta a ponta, de simplificar isso, nos ajudar de ponta a ponta, vai ser o nosso suporte. E em termos de software, infraestrutura de arquitetura. E em termos de hardware, nós vamos usar, basicamente, no curso, o Arduino Nano 33 e os sensores que vem com ele aqui desse kit. São vários sensores, a gente vai ver depois. Tá bom? Então, quer dizer, basicamente, esse kit que vocês vão receber, todos vocês vão receber aí no próximo mês, em abril, vocês devem estar recebendo já esse kit, que é composto, então, esse kit, essa caixinha com esses carinhas aqui, eu tenho uma base aqui, né, um shield, onde eu posso ligar a bateria, um botão, aqui eu vou botar um microcontrolador aqui, a plaquinha de desenvolvimento, na verdade, esse Arduino aqui, e aqui eu coloco a câmera, né? Esse carinha é um carinha bem legal, eu tenho um monte de sensores, né? Vocês vão poder fazer projeto não só com o que desenvolver no curso, mas se quiserem fazer com cor, por exemplo, fazer classificação de frutas por cor, vocês tem um sensor, você pode fazer isso, capturar o sinal da cor e tratar isso daí, né? Microfone, como comecei, movimento, vibração, orientação, né, que é acelerômetro, giro e magnetrômetro, temperatura, umidade, pressão, etc. Tá? E a camerinha também faz parte aqui. Tá? Então, basicamente, a gente vai trabalhar em 3 áreas, como eu comentei com esses caras, quer dizer, tanto a área de... Isso é uma maneira genérica de falar, quer dizer, speech, né? Tipo, Hey Google, Siri, mais para vocês, nesse momento, entender, mas quando eu falo som, gente, eu fiz projeto, por exemplo, que pelo som da vibração da asa do pernilongo, eu consigo saber se ele é um Aedes aegypti ou não. Quer dizer, classifico pernilongo pelo som da batida das asas. Isso é muito utilizado na natureza, tem vários projetos, ou na área de ciência, na área de saúde, pelo sono, ronco, Covid por tosse. No primeiro semestre, um dos alunos da Unifei fez um projeto que pegou um dataset com tosse para determinar se era Covid ou não Covid, né? A parte de visão, que a gente vai fazer bastante cá. Aqui, na verdade, o jeitão aqui é Object Detection, mas isso é muito mais complicado de fazer, apesar que agora já dá para fazer. Nós vamos fazer muito mais classificação de imagem, que tem mais sentido com o TinyML, apesar que detecção de objetos é algo que está parecendo possível, inclusive, com o nosso tamanho do kit, e movimentos em geral, que está envolvido com vibração, etc., detecção de anomalias. Então, essas são as 3 áreas que a gente vai ver, né? Quase acabando a nossa aula, a primeira aula. Como é que o curso está estruturado, gente?
São 15 semanas, né? São 15 semanas de aula. Toda aula vai ser meio um pouco esse jeitão, quer dizer, vou procurar deixar uns slides com você do que nós vamos ver durante a aula, eu vou passando os slides aqui, falo pra caramba, né? Mas nós vamos intercalando isso aí com Google, fazendo programação, tirando dúvidas de vocês, fazendo laboratório, quer dizer, no começo vai ser mais teórico, depois a gente vai ficando cada vez mais misturado, né? Laboratório e parte de codificação, tanto por mim quanto por vocês. Então, vocês vão ter antes, já sabe mais ou menos, eu vou deixar os notebooks com vocês antes e tal, né? Em geral, vocês dão uma olhada, eu deixo alguma coisa para vocês lerem durante a semana, tem aula que vai ter, tem aula que não, só para vocês terem alguma coisa, um material adicional. Sempre material em inglês, gente, como eu falei para vocês, eu não vou ficar traduzindo o material, ao contrário, quando eu escrevo, eu escrevo em inglês. Ontem mesmo, acabei de lançar um artigo sobre o uso de detecção de objetos com Arduino Portenta, eu já publiquei em inglês. Eu acho muito mais fácil, tá? Eu acho que a gente tem que ter um esforço do inglês, não é deixar de ser bairrista, mas é que eu acho que a maioria das coisas está tão novo, essas coisas, a maioria é em inglês. Então, eu acho que abre o horizonte para a gente, entendeu? Então, acho que vale a pena esse esforço. E eu vi que vocês, todo mundo aqui, o intermediário avançado, então legal. Dá para se virar, tá? E qualquer coisa a gente ajuda, tá? Se o nosso schedule permitir, eu vou trazer um convidado, tá? Na primeira turma eu trouxe o Dan Situnayak, que é o cara que escreveu o primeiro livro de TinyML, ele era da Google, e hoje ele é o chefe de desenvolvimento da Edge Impulse. Aí no segundo curso eu trouxe o Dr. Marcos Zenário, que é pesquisador do Centro de Física Teórica de Turim, lá do norte da Itália, né? A ICTP, que é um cara que a gente trabalha junto dentro do time, ele dá palestra, trabalha com o mundo inteiro, principalmente ele é um dos maiores especialistas do mundo em IoT. Tem papers, livros publicados. Foi legal, porque ele veio falar do IoT para a gente, das limitações e o que o TinyML podia nos ajudar. Aí esse ano eu estou vendo quem vai ser a melhor pessoa para vir, se a gente permitir o nosso schedule, né? Ou a gente faz fora da aula, eu vejo isso, um guest aqui. Em geral, toda semana eu vou passar um quiz para vocês. Em geral, vocês vão ter até a aula da semana seguinte para entregar o quiz. Tá? Entrega lá, responde online, são meia dúzia de perguntas, meia dúzia de 10, né? Começa com menos, depois chega até 10, não mais que isso. Perguntinha simples. É mais para garantir que todo mundo, pelo menos, não dormiram aqui durante a aula, né? Aí vocês dão uma repassada rápida e respondem. É coisa simples, tá? E vai valer aí uns 20% da nota no total, tá bom? Em geral, a partir, sei lá, daqui 2 semanas, né, vocês já vão começar a entregar aqueles notebooks, um notebook com aqueles exercícios do final lá, daqueles 7 notebooks que eu deixei para uma revisão de Python, vai ser meio... Eu acho que vale a pena para todo mundo fazer, não é nada complicado, mas é legal, dá uma revisãozinha. Faz o que vocês conseguirem. Se eu não conseguir algum, não tem problema, mas só para ter, mais até para usar o Google Colab, dar uma brincada lá, dar uma desenferrujada em Python, quem conhece, ou quem não conhece, para aprender um pouquinho, que ao longo do curso vai acabar aprendendo mais, tá bom? E, em geral, o quiz, então, eu publico no dia da aula e dou uma semana para responder. E os notebooks depois, para ser feito, nenhum vai ser do tamanho desse aqui, tá? Vai ser tudo simples, é um exercício só, um projetinho só para fazer. Eu já dou o guideline só para vocês rodarem e tirarem algumas conclusões. É coisa que vocês fazem em 10, 15 minutos, tá? De novo, é um suporte para ajudar vocês a ir entendendo o que nós vamos falar aqui no curso, tá bom? E, em geral, eu vou dar 15 dias para vocês fazerem. Deixa ser bem registrado para ficar tranquilo, tá bom? Na segunda parte do curso, em vez de você ter os laboratórios, em vez de ter os notebooks para fazer um programa, na verdade, vocês vão fazer um laboratório usando o kit, tá? E, importante, vocês vão apresentar um projeto final, tá? Um projeto final, que vai ser composto de um projeto de TinyML, de preferência que vocês consigam fazer de começo, meio e fim, né? Se não conseguir, pelo menos vão dizer o que vocês tentaram fazer, qual foi a linha, etc. No final do primeiro bimestre, vocês vão me apresentar, vocês vão ter que definir, escolher um grupo, três ou 4, aí vocês se juntam, fazem um grupinho, definem o que vocês vão fazer. Obviamente, depois na terceira ou quarta aula, terceira ou quarta semana, vocês já vão ter ideia do que nós estamos falando aqui. Vocês mais ou menos chutem o que vocês acham que vocês vão poder apresentar. Vocês vão apresentar, então, eu acho que eu vou fazer isso. Se você entrar, inclusive, vocês têm todos os projetinhos aí
nos GitHubs anteriores, dá para vocês verem o que os alunos fizeram. Tá? Aí vocês vão apresentar uma proposta de projeto. Tá? Eu vou fazer o projeto lá de fazer, vou testar para ver se o rolamento vai quebrar ou não vai quebrar. Sei lá, vou fazer de som, o que vocês quiserem. Define mais ou menos. Não é preciso inventar roda, não. Pode ser algo parecido que a gente viu em aula, mas procura mudar, botar alguma coisa diferente um pouco. Mas, de novo, é mais para vocês pegarem um projeto de ponta a ponta. E no segundo final do segundo bimestre, vocês vão entregar o projeto. Entrega escrito um projeto, né, simples, um relatório do projeto, e vão fazer um videozinho aí de 10 minutos com o projeto para todo mundo conhecer o projeto do outro, tá bom? E aí, basicamente isso daí, né? Obviamente vocês têm aqui, ok? Legal. Pessoal, basicamente a nota são 2 notas para vocês passarem, né? São 2 notas para passar, ou seja, quem não passar não passou, né? A primeira nota, 10% são os quiz, 25% vão ser as listas de exercícios, em geral acho que é umas 4, tá? Eu dou uma opcional, se alguém perdeu alguma, e a proposta de projeto. Depois mais ou menos repete no segundo, tá bom? Aqui vocês têm links, os links dos projetos finais, tanto das 2 turmas da Unifei quanto do pessoal de Harvard. Quem quiser dar uma olhadinha para vocês virem mais ou menos o que o pessoal falou, tá? Lá no site tem as referências do curso, né? Que são esses. Quem quiser, por exemplo, aqui na verdade tem algumas. Eu já diria que está um pouco ultrapassado já. Tem 2 anos esse curso de Harvard. O nosso está mais atualizado, eu diria, mas tem algumas. Tem que dar uma olhada, vocês vão ver algumas palestras interessantes, tá? Vocês têm o EDX tem um curso. Agora é um curso de 4 módulos. O foco lá é TensorFlow Lite Micro, tá? Então ele não entra com Edge Impulse, com nada, quer dizer, é mais cru, mas a gente vai usar muito do material feito lá para o pessoal de Harvard, tá? Então, só que o nosso foco vai ser mais aplicação e usando ferramenta como Edge Impulse. Mas quem quiser, vale a pena, é todo em inglês. Você pode fazer o curso grátis, se você quiser pagar para fazer os testes, tem um certificado, senão você não tem o certificado. Mas o curso você consegue fazer inteirinho, né? A Edge Impulse com o Coursera deixaram 2 cursos disponíveis. O primeiro curso é um curso basicamente som e vibração, tá? E esse curso e um segundo curso que é a parte de visão, tá? Classificação de imagem que dá para aplicar no nosso curso e detecção de objetos com o Raspberry, tá? Em termos de livro, eu gosto muito do Deep Learning do François Chollet. A segunda edição acabou de sair, você teria que comprar, quem quiser. Mas a primeira edição, que é de 2017, está um pouco desatualizada, mas também é muito boa, você encontra na internet disponível. O curso o TinyML foi o primeiro livro que saiu, que é do Pete Warden, da Google, que agora saiu da Google, ele está fazendo doutorado dele em Stanford, e o Dan, que era colega dele na Google, agora está lá na Edge Impulse. É um pouco árido, mas ele é legal também. Mas se vocês fizerem uma entrada no... Você tem o primeiro capítulo e o segundo está disponível, é legal para dar uma visão geral do que eles... Depois a parte mais interna do livro é um pouco mais pesada, eu não aconselho a comprar. Eu acho que a gente vai ver um pouco a teoria que eles dão lá, eu vou mostrar aqui no curso para vocês e depois eu vou aplicar, então fica mais fácil. E tem um livro novo que acabou de sair, que chama TinyML Cookbook, saiu a semana passada, que é um engenheiro da Army que escreveu, tá? Aqui, na verdade, vocês clicarem aí, vocês vão para o GitHub do livro, que tem bastante aplicação lá. Então não precisa comprar o livro, mas aí, de repente, dá para a gente olhar as aplicações que ele fez lá. Tá bom? Pessoal, é bacana que assim, todo esse curso que vocês vão ver aqui, ele é baseado muito no que o Sean, junto com o Edge Impulse, desenvolveram, o Pete e o Lawrence, da Google, desenvolveram junto com o professor Vijay e o Brian lá para Harvard. Eu acho que vale a pena sempre a gente agradecer esses caras, junto com o pessoal do TinyML Education, que tem a TinyML Foundation, junto com a Google, junto com Harvard, tá? E tudo esse que nós estamos fazendo aqui faz parte do TinyML 4D, que eu comentei com vocês, que a ideia é levar esse aprendizado para o mundo aí, tá bom?